Shalom Brahá, terceira parte do comentário da Parashá Korach 5.782. Vamos voltar aqui no capítulo 16, versículo 12, para a gente poder entender melhor. E mandou Moisés chamar Datã e Abiram, filhos de Eliabe, e lhes disseram: não subiremos. Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto, senão que também queres te assenhorear de nós? Nem tampouco a uma terra que emana leite e mel nos trouxeste, nem nos deste a herança de campos e vinhas. Porventura, pensas arrancar os olhos destes homens? Não subiremos. Irou-se Moisés muito e disse ao Eterno: não atentes para a sua oferta, nem um só asno tomei deles, nem fiz mal a algum deles. E disse Moisés a Korach: tu e toda a tua congregação ponde-vos diante do Eterno, tu, eles e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e poreis sobre ele incenso. E farei chegar diante do Eterno cada um seu incensário. 250 incensários, e tu e Arão cada um seu incensário. E tomaram cada um seu incensário, e puseram sobre ele fogo, e puseram sobre ele incenso. E se puseram perante a entrada da tenda da reunião com Moisés e Arão. E congregou contra eles Korach toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E apareceu a glória do Eterno a toda a congregação. Olha como é importante essa questão de se posicionar diante de Deus. A palavra oração em hebraico, tefilá, vem da palavra leitapel, que quer dizer se julgar a si mesmo. Que Moisés fala duas coisas que passa muito em branco, pelo menos nos comentários que eu já escutei. Uma, que Moisés pede a Deus que não atente às korbanot desses homens de Datã e Abiram, ou seja, seus sacrifícios. Né? A palavra sacrifício é mal traduzida. E a palavra korban, que é original, fala aproximação. Ou seja, não aceite a aproximação desses homens diante de ti, porque eu não fiz mal nenhum a eles. Não roubei nada deles, não fiz mal nenhum a eles. Por que eles estão agindo desse jeito? Então a intenção do coração deles é má. E depois ele fala sobre a questão de chegar ao incenso, o incensário. Bom, quem podia colocar incenso diante de Deus era só o Cohen Gadol e seus filhos, que traziam dentro do tabernáculo, né, no santo lugar, ou seja, a ala antes do Santo dos Santos, onde ficava o altar de ouro, ali era colocado o incensário. Sabe, Arão, quando entrava no Santo dos Santos, levava o incensário com ele. Então, o incenso representa as orações sinceras dos nossos corações. Então, o que Deus falou para Moisés, exatamente para mostrar o que havia verdadeiramente dentro do coração daqueles homens. Porque não era só Korach que tinha uma intenção ruim. Todos aqueles homens também acharam em quem se apoiar. Por isso que quanto mais você for sincero consigo mesmo, entender quando você quer o bem, quando você quer o mal, para que você não passe do limite de externar esse mal. Porque pensar mal todos nós pensamos. Você é feito de duas inclinações, a boa e a não boa. E essa inclinação animal, não boa, nossa, a Yetzer Hará, ela fala na sua mente, ela quer falar porque ela é parte do seu ser. Mas o seu equilíbrio, a sua maturidade, a sua boa inclinação, a domina para ser usada só naquilo que ela tem que ser usada mesmo. Então, quando ela se exacerba dentro de você, e você tem ira, tem inveja, tem ciúme, tem ódio, de forma que você não externe isso e venha contaminar, igual nós falamos na Parashá passada. Você pode brigar com Deus, você pode falar com Ele, só você e Ele, mas não contamine outras pessoas com esse mal que há dentro de você. E é exatamente isso que Korach fez. Ele contaminou primeiramente a Datã, Abiram e Om, que ele some aqui, você vai entender por que ele some, e depois a 250 líderes. E esses 250 líderes vêm e influencia toda a congregação de Israel.
Aqui está no começo do reino, vamos falar assim, de Moisés, né, da sua liderança. Né, houve um tempo de quase um ano dentro do Egito, depois um ano no deserto, nós estamos no segundo ano. A coisa ainda está um pouco incipiente, apesar de tudo que Deus fez. Porque parece que o coração do homem necessita de um trabalho permanente nele e durante um bom tempo para que ele se acostume e entenda. Há um provérbio que fala que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Aqui parecia que as pessoas não estavam aprendendo nem com seus erros, nem estando diante de Deus o tempo todo. Então Moisés traz a primeira coisa diante de Deus, ou seja, o Senhor faz Moisés fazer, traz a intenção verdadeira, a kavaná, ou seja, a intenção do profundo do coração dessas pessoas diante de mim, porque Deus é justiça. Então a justiça de Deus vai se manifestar para essas pessoas agora. Então, continuando. Versículo 18. E tomaram cada um seu incensário, puseram sobre ele fogo e puseram sobre ele incenso, e se puseram perante a entrada da tenda da reunião com Moisés e Arão. E congregou contra eles Corá, toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, e apareceu a glória do Eterno a toda a congregação. E falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: separai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei como um momento. E atiraram-se sobre os seus rostos e disseram a Deus, Deus dos espíritos de toda a criatura: se o homem pecar contra toda a companhia, te indignarás? E falou o Eterno a Moshe, dizendo, fala a congregação, dizendo: retirai-vos dos arredores da tenda de Corá, Datã e Abirã. Levantou-se Moisés e foi ter com Datã e Abirã, e foram atrás deles os anciãos de Israel. E falou a congregação, dizendo: retirai-vos logo de junto da tenda desses homens maus, e não toqueis em nada do que é deles, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. E retiraram-se, pois, os arredores da tenda de Corá, Datã e Abirã. E Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada das suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse Moshe: com isso sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos, que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e forem visitados como se visitam todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. E se criar Deus uma criação inédita, e abrir a terra sua boca, e os tragar como tudo que é deles, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que irritaram estes homens ao Eterno. E ao acabar ele de falar todas essas palavras, fendeu-se a terra debaixo deles. E abriu a terra sua boca, e tragou-os, as suas casas, e todos os homens de Corá, e todos os seus bens. E desceram eles, e tudo que era deles, vivos ao abismo. E cobriu-os a terra, e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa da voz estrondosa do fendimento, porque diziam: não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Nós temos aqui uma grande tragédia. Né? A primeira coisa nós temos que entender: tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe, foi Deus que permitiu que você tenha, que você seja, que você saiba. Nunca se ache superior a nada, nem a ninguém, muito menos à vontade de Deus. Porque Ele não olha para a qualidade do homem, no sentido de fazer perpetuar a sua obra. Ele não olha para o poder, ou seja, a natureza, a verdade, a justiça, não olham para o poder do homem, embora possa parecer momentâneo essa capacidade de dominar de alguns, que se fizeram líderes e são malignos, e enganam. A verdade os alcança. Como o próprio Moisés diz: o seu pecado vai te alcançar. O pecado é uma mentira. E a gente fala: a mentira tem perna curta. Líderes que pareciam ser pessoas maravilhosas acabam na cadeia. Acabam envergonhados, rejeitados. E pior que tentam ainda voltar a enganar. E muitos se deixam enganar. Porque estão ligados a um sistema, como no caso de Corá, que queriam permanecer. Isso é muito sério. Nós temos que saber reconhecer em nós onde está o nosso desejo.
se nós queremos o bem para a nossa família, para aqueles que estão em volta, ou seja, para toda a nossa sociedade, ou é só para nós mesmos? Estamos pensando só no nosso bem-estar momentâneo e individual. Aqui nós temos um exemplo fantástico de duas alas, vamos falar assim. Primeiro, a esposa de On, que era uma mulher extremamente sábia. Então ela convenceu a On a se desligar deles. E On falou assim, não, mas já dei minha palavra, eu estou junto com eles, eu estou dentro desse movimento. Então ela literalmente o embebeda. Isso é sabido através da Mishnah e de toda a tradição. Que você está querendo saber de onde que eu estou tirando isso. Né? Então ela o embebeda durante a noite e não permite que ele saia. E ela mesma foi para a porta da tenda e falou, não, ele não vai sair, ele não está passando bem, ele vai ficar por aqui mesmo. Então On e sua descendência, toda a sua tenda, né, sua família, foram preservados deste castigo. Mesmo caso você vê no caso de Korah, que ele vai e fala de o pecado, o castigo viria sobre ele, sobre seus filhos, suas crianças e todos. E no final é só Korah e os homens que o acompanhavam, porque os filhos de Korah se separaram do pai por causa da maldade do pai. Aqui nós temos um outro entendimento muito forte. Porque o quinto mandamento é honrar pai e mãe, para que vá bem, né, a nossa vida na terra que Deus nos dá. Então, honrar pai e mãe é fundamental, mesmo que o seu pai te desonre. Mesmo que o seu pai e sua mãe venham te desonrar de alguma forma, você nunca pode deixar de honrá-los. Mas aqui havia uma situação em que Korah condenou toda a sua descendência. Então os filhos viram que por causa disso era necessário se separar do pai. E se arrependeram e se separaram. Então só Korah, sua esposa, que o instigava muito, que gerava inveja no seu coração por Moisés, porque falava que só seu primo que é rei, você tem muito mais dinheiro que ele, você é muito mais rico que ele, você é muito mais capaz do que ele. Ela desceu viva com seu marido e os homens que o apoiavam. E todos aqueles que ofereceram incenso, eles mostraram verdadeiramente o que estava no coração deles. E foram consumidos pelo fogo, ou seja, o fogo saiu de dentro da tenda e consumiu todos aqueles homens. O mesmo fogo que consumiu os filhos de Arão, né? Quando nós vimos como eles são santificados, entram de uma forma imprópria diante de Deus. Então esses homens entraram de uma forma imprópria diante de Deus. Os dois meninos pela inocência, mas por estarem bêbados e sem temor. Esses homens, sem temor algum e com uma arrogância tremenda e um espírito de rebelião no seu coração. Então essas coisas nós temos que extirpar da nossa alma. O espírito de rebelião, a arrogância e a soberba. Porque isso nos afasta de Deus. Afasta a nossa mente de entender, de aprender. A humildade precede a honra, é o que é dito. Mesmo que esses homens não concordassem com a liderança de Moisés, eles tinham que se submeter a Deus, esperar que Deus fizesse a obra, como é o caso de Davi com Saul e de outros heróis. Nós vamos continuar na quarta parte.